Pessoal, a gente vai ver agora mais um vídeo aí, agora do Eu Acredito Podcast, que ele falando do Zion, né? Acho que ele é a esposa dele, alguém que trabalha com ele ali, né? Então vamos ver o que acontece, né? É uma ceninha aí de novela mexicana, né? Mas vamos lá. Você viu que eu ganhei os livros aqui do Pastor Eurípides, ó? Tanto de livro. Nem reparei, só tô vendo que tem um vídeo aí rolando e você não vai fazer nada, não vai dar nenhuma resposta, vai dar razão pra esse cara? Mas o que é que eu tenho a responder mediante as verdades que ele falou? Tirar essa razão dele. Razão? Tirar a razão dele? Mas ele tá cheio de razão. Aquilo que ele falou a meu respeito, claro, né? A maioria das falas ali, que eu sou fraco, que eu sou raso, que o canal cresceu por conta dos convidados e os cortes que viralizaram. Se dependesse de mim, jamais cresceria. E isso é um fato, isso é uma verdade, realmente. Se fosse por mim, jamais teria crescido. E graças a Deus que temos convidados que, conforme ele, são fracassados, que vão ao Eu Acredito. Aí o que ele faz? Aí ele pega, ele fala que ele é fraco, mas que graças a Deus, quer dizer, Deus está do lado dele, não dos outros, o canal cresceu, né? E então ele já vai levando para essa linha. Foi aí que me fez levar a fazer o vídeo. Até então, não. Mas quando eu escutei isso, falei, não, isso merece o vídeo. Eu fui estimar um pouquinho, 1 ou 2 minutos. Eu falei, não, eu não sei se o final vai ser assim, como é que vai ser o desfecho. Eu vou saber junto com vocês aqui, beleza? Então vamos lá, vamos continuar o vídeo. Podcast e faz o Eu Acredito Podcast acontecer. Mas eu também, lá no Eu Acredito Podcast, eu nunca disse que eu sou forte, eu nunca disse que eu tenho um poder intelectual, uau, aquela coisa fantástica, sensacional. Eu nunca dei mérito a mim mesmo pelo engajamento, pelo alcance do podcast. Hoje são mais de 315 mil inscritos, são mais de 60 milhões de visualizações. Tem até o portal Eu Acredito na Minha Geração também, que tem mais de 1.400.000 seguidores, são de 70 a 100 milhões de visualizações mensal. Mas é claro, o Eu Acredito Podcast é um portal, o Eu Acredito na Minha Geração é um portal que posta diversos conteúdos cristãos, notícias políticas, e tem esse engajamento por... Então, se ele diz que ele não tem esse poder intelectual, se ele não tem tudo esses apetrechos, né? Como que ele tem um canal com tantas visualizações, ele tem um portal também, né, com 1.700.000, com tantas mil visualizações mensais, né? Por quê? Porque faz parte de um sistema muito grande, né? Um sistema religioso, o sistema da porta larga, né? A porta larga são muitos que entram por elas, né? Agora a porta estreita são poucos que tentam porfiar-vos, né? Aqueles que por mais que ele fale assim, bom, não cabe, mas eu vou tentar passar aqui, eu vou tentar porfiar-vos por entrar pela porta estreita, né? Eles querem aquele lugar. Mas a porta larga não, a porta larga é para muitas pessoas, né? Onde tem muita visualização, fala do ego, né? Igual ele falou assim, ele não tem essa capacidade, os convidados são ruins, né? Mas ele tem, por quê? Porque faz parte de um reino, né, já dominado, né? Que é o sistema religioso, que compactua com o sistema político, o sistema financeiro, né? E vai. Conta de ser também conteúdo de terceiros. É claro, eu estou por trás ali, gerindo tudo, né? Gerindo o Eu Acredito na Minha Geração, gerindo o Eu Acredito Podcast, eu com as minhas perguntas óbvias e tolas também no podcast, que às vezes os convidados, né? Às vezes não, eu faço as perguntas óbvias, tolas, e aí os convidados vêm e trazem respostas sensacionais, extraordinárias, magníficas. Então, eu dou todo o mérito aqui, de fato, aos conteúdos de terceiro, para fazer o Eu Acredito na Minha Geração ser o que é, e também aos convidados para fazer o Eu Acredito Podcast ser o que é, ter o engajamento que tem e ter a relevância que tem. Então... Amor, mas ele se aproveita, ele posta um monte de mentira, sensacionalismo, e fica dependendo dos outros convidados, dos outros amigos dele do YouTube, ficar reagindo pra ele conseguir tornar verdade, amor. Então é a esposa dele, mas amor, né? Faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa, seu inerte. É aquela coisa de novelinha mexicana, né? Então, ele fica fazendo vídeo, outro reage, não sei o quê.
Tá, então é ele e a esposa dele. Tá certo o que ele falou a meu respeito. Ah. Eu não. Cara, eu sou raso mesmo, eu sou fraco. A minha mente, ó, a minha mente é lerda, é lenta. Ele tá certo. Em nenhum momento eu. Aí ele falando, a minha mente é lerda, a minha mente é lenta. Ele tá certo. Por quê que dá certo? Por causa que é o sistema engana. Se ele lerdo e sem desfalcado de sabedoria, ele tem tantas visualizações, quem que tá assistindo procurando conhecimento dele? Qual é o como que tá a mente dessas pessoas? São pessoas instruídas, são pessoas que têm maior a maioria, né, a grande maioria, são pessoas que sabem mais do que ele ou que sabem menos do que ele. Está procurando conhecimento ou está procurando, né? Então, tem dessas coisas, né, que ele pode estar querendo fazer, tipo, ah, não, eu tô assim, tal, ele tá certo, tudo ele tá certo. Ele não, mas ele tá certo, vamos continuar. Aqui a razão dele, do que ele falou, a meu respeito, viu? Se fosse por mim, só por mim, na frente do podcast, eu jamais, assim, conseguiria fazer igual ele faz. Fazer vídeo ali na câmera com essa oratória, com essa eloquência, com esse poder de persuasão. Eu não tenho isso. Ele tem, e parabéns, o cara é muito bom. Agora eu não, meu Deus do céu. Então aqui... Eu vou falar pra você, cara, isso é um dom natural, né? Porque eu fiz 2... Você pode ver que eu não tenho essa oratória muito boa, né? E eu tenho duas faculdades de teologia. Fiz as duas, uma pentecostal e uma tradicional, né? Sem constar o ITQ, né? Mas não sou uma pessoa eu sou muito bom com as palavras, né? De oratória. Vocês podem ver pelos meus vídeos aí, tanto que eu não tenho nem tanto escrito, porque acho que pessoas já, antes de terminar o vídeo, elas já saem do vídeo, né? Mas fazer o quê? O vídeo aqui é para quem quer escutar a verdade, não tá procurando oratória, né? Mas é isso aí, vamos continuar. Eu sou fraco, sou raso. Os meus convidados também são tudo fracassados. Foi isso que ele falou, né? Que os convidados que vão no Eu Acredito estão procurando como se fosse um refúgio ali, né? Não, se os convidados são fracassados, então qual é o segredo do crescimento do Eu Acredito Podcast? Eu chego a uma conclusão. Foi Deus, é Deus. Para dar esse engajamento que tem, a relevância que Deus tem. Tá comigo. Um canal com 3 anos tem mais de 60 milhões de visualizações no YouTube. Isso aqui é sensacional. Então, não é por mim, não é pelos convidados que são fracassados. É Deus. É Deus, amor. É Deus. Não tem outra explicação. Porque, de fato, eu sou muito limitado. Zion, você tem razão, amor. Você tem razão. Mas eu preciso falar com o Isaías. E a minha conversa com o Isaías aqui é muito séria. Isaías, para quem não sabe, é o nome do Zion mesmo, né? O Zion é o nome que ele usa ali para o canal, porque para quem não sabe, Zion é como se diz Sião em inglês, né? Ele fala Zion e é o nome que ele usa lá pro canal dele e como o nome dele, mas o nome dele mesmo é Isaías. Ali é como se fosse um apelido, né? Que ele colocou para ficar mais fácil da pessoa interagir com ele, né? Não que ele se esconde atrás do Zion. Ele deixou muito claro, muitas vezes, em muitos vídeos dele, que o nome dele é Isaías. Isaías, que já teve experiência com Deus, foi evangelista, missionário, pastor, cuidou de um departamento de missões do campo que fazia parte. Alguém que eu acredito que tem um chamado sensacional da parte de Deus, com a oratória que tem, com a dicção, com a eloquência que tem. Alguém que foi vocacionado pelo Senhor. Sim, ele tem um chamado da parte de Deus e ele está fazendo esse chamado, né? E uma da parte do chamado dele, que não é o total, é denunciar o sistema podre religioso que existe, né? E a outra parte, quando teve enchente no Rio Grande do Sul, ele pediu doação de coisas, ele foi lá, então não é só meter o pau, é pôr a mão no arado, né? Pôr a mão na massa, ajudar, né? Uma vez uma mulher foi lá, lavou os pés de Jesus com um perfume muito caro, né? E secou com seus cabelos lá, e Judas falou assim: mas mestre,
não podia fazer isso, tinha que vender isso aqui e dar o dinheiro, né? Porque tem os pobres, né? E Jesus disse assim, os pobres sempre terão contigo, mas eu, essa mulher, né, está me preparando pro meu funeral, né? Tá me ungindo por causa do meu funeral. E o que acontece geralmente é isso mesmo, né? A pessoa visa dinheiro, né? Que acho que era o único pastor que Jesus escolheu foi Judas Iscariote, né? Que tomava conta do dinheiro, só pensava em dinheiro, né? E Judas era um pastor praticamente, tanto que ele fez aliança com o sistema religioso, vendeu Jesus, né? Porque se você sabe, não sei se você já pensou nisso, se Jesus foi vendido por 30 moedas, se ele foi vendido por 30, teve alguém que comprou, né? Quem comprou Jesus por 30 moedas de prata? O sistema religioso, né? Que é louco por dinheiro, eles gastam dinheiro para matar até o próprio Criador, se for possível, como eles fizeram, né? E hoje eles fazem isso, eles compram relógio de 40 mil, compram tênis de 10 mil dólares, que não sei o que, relógio de 100 mil, de 400 mil, de 500 mil. Então, para eles dinheiro é a mesma coisa, antigamente, hoje, ontem e naquela época é a mesma coisa, são as mesmas pessoas, são o mesmo cargo com outras pessoas, né? E muito pior hoje em dia. Para uma obra extraordinária. Não estou falando do Zion agora, que denuncia, que esbraveja, que expõe, que destila às vezes até de forma involuntária ódio. Eu quero falar do Isaías. Não, ele não destila ódio. Ele fala a verdade. Entendeu? O que ele está falando ali a respeito do sistema religioso é fato. O cara que vai lá e tem o problema com a igreja está sendo lá, ninguém quer mais o pastor lá, ele está destilando ódio. A igreja lá não sei da onde, lá não sei o que, está acontecendo tal coisa, ele está destilando ódio. Ele está falando a verdade. Qual o problema em falar a verdade? Para o sistema religioso, qual é o problema de falar a verdade? Responde para mim. Qual é o problema de falar a verdade? É destilar ódio? É assim que vocês chamam? Isso é hipocrisia, né? Que eu acredito que já evangelizou. Eu lembro, o profeta de All-Star ia para as praças. O Isaías que ganhou almas, discipulou alguém, cuidou de missionários no campo. O Senhor não esqueceu de você. Ele ainda te ama. Ele também não desistiu do chamado que um dia te fez. E nem usar isso. Ele não desistiu de te usar ainda nessa terra. Existe um versículo que está na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo de número 2, e o versículo de número 4, que é para você, Isaías. Eu estou falando com Isaías, não com Zion. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Está na hora de voltar para Jesus, Isaías. E isso é porque de um sistema religioso, onde fala que o primeiro amor está dentro da igreja. Aonde fala que tudo isso é dentro da igreja. É isso que eu quero entender. Porque vocês contaram uma mentira durante 2000 anos ou mais, né? A gente já está em 2025. Por mais de 2000 anos, pega a Bíblia de 4000 anos, e vocês montam uma mentira em cima da Bíblia, que a Bíblia não conta essas coisas. Entendeu? Se você pegar a Bíblia e colocar dos dogmas da igreja e a Bíblia, você vê que não tem nada a ver um com o outro. Um tá errado e o outro tá certo. Aí o que você escolhe que tá certo? O dogma da igreja tá acima da Bíblia? Pelo amor de Deus. Aí vocês falam assim, a igreja católica adora santo, não sei o que, faz coisa errada. Adventista tem a Ellen G. White, porque é profetisa, que não sei o que blá, 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 é seita. O testemunho de Jeová, não sei o que, também é seita. E vocês fazendo o que vocês fazem? Vocês não é seita? Os seus dogmas acima das escrituras? Pelo amor de Deus, cara, me poupa disso aí, né? Está na hora de se entregar de corpo e alma ao Senhor. Eu sei que tem muitas coisas erradas na igreja. Tem. No nosso episódio que você teve no Eu Acredito Podcast, pelo sistema religioso, cara, eu sofri muita injustiça. O campo ministerial se silenciou a meu respeito.
eu fui cancelado de forma silenciosa. E é isso, o sistema religioso é isso. Você só não é cancelado quando o dinheiro sai do seu bolso. Depois que o dinheiro não sai mais do seu bolso, se a torneira fecha, acabou, entendeu? Se a torneira do seu bolso fecha, ali vai. Mas não era a respeito disso, tal. Não é, cara. O dinheiro você compra qualquer pastor. Qualquer pastor se vende por dinheiro. É por isso que eles são pastores. É por dinheiro, não tem pastor por Deus ali, não. Não existe pastor por Deus. Entendeu? Eu vou falar bem claro aqui. Eu conheço muitos pastores, né? Até eu fiquei sabendo esses dias que um dos melhores amigos meu, pastor, um dos meus melhores amigos, acabou falecendo, né? Deu acho que foi parada cardíaca, alguma coisa. Ele é americano, morava no Brasil, né? E ele era novo, rapaz, mas só que ele tinha marca-passo, né? E deu zebra lá, ele acabou falecendo. Eu fiquei sabendo só agora, depois de um ano mais ou menos. E ele era uma boa pessoa, cara. Ele era pastor, entendeu? Ele era uma boa pessoa. Mas só que é o que eu digo. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho amizade com muitas pessoas que são pastores. Mas eu tenho cada um deles como irmão. Tanto que eu não chamo ninguém de pastor. Eu não chamo. Meu pastor é o Messias. É aquele que morreu para mim, é o bom pastor. Os outros que são pastores, que não é bom, são maus. Entendeu? É isso que está na Bíblia. Entendeu? O que veio antes de mim é o que Jesus estava falando lá. Os que vieram antes de mim, né? Os que vieram antes de mim é os que estão depois dele também, né? Porque a prática é a mesma, né? Liturgia, culto, sacerdócio, todas essas coisas que não é bíblico, né? E os pastores são comprados, né? São compráveis, né? Eles têm um preço. E eu não falo deles como pessoa, eu falo deles como um profissional, né? É a mesma coisa que eu pegar e falar assim, ó, eu tenho um amigo lá no Brasil que ele chama Charles, mas só que ele é uma muito boa pessoa, mas só que ele é um péssimo marceneiro, entendeu? Eu tô falando, a pessoa dele, ele é uma ótima pessoa, mas ele como marceneiro, ele não é bom. Ah, eu conheço o Igor. O Igor, ele é muito boa pessoa, mas ele é um péssimo eletricista. Você entende o que eu tô falando? O pastor que eu tô falando não é a pessoa. Quando eu falo de pastor, eu não falo da pessoa. Eu falo do que ele é. A mesma coisa que eu falo assim, mas ele é uma boa pessoa. Ele andava com os bandidos ali, ele foi morto pela polícia. Pô, é a mesma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Isso que é o que ele escolheu para a vida dele. E o pior, que ele não vai ser morto pela polícia. Mas o juízo de Deus vai condenar. Entendeu? Porque isso não é algo bíblico, né? O sistema religioso. Você fazer prática do sistema. Os pastores viraram as costas para mim, me abandonaram, de verdade. Até hoje eu estou sofrendo as consequências da tua vinda no Eu Acredito Podcast. E de fato, eu só queria conhecer você. O que aconteceu para levar você a fazer o que você faz, era só isso, conhecer a sua história, mas eu já falei inúmeras vezes no podcast, e eu sinto muito por isso, porque eu não deixei você falar e fui para um debate, eu poderia ter segurado a onda, hoje a experiência veio, e até às vezes, quando eu não concordo com os convidados, eu acabo segurando para não debater e deixo ele falar. Se fosse hoje, pode ter certeza que eu não teria o comportamento que eu tive com você daquela vez. Não teria, porque eu não estou tendo com os outros, e é por isso até que eu sou criticado por você, pelo Paulo, e por outras pessoas, porque eu não afronto, eu não ataco, eu até Não é por isso que você vai ser criticado. Porque é o seguinte, eu ainda sou mais áspero que o Zion, porque o Zion ele ainda tolera o sistema religioso. Ele saiu do sistema religioso, ele sabe que é errado,
Mas só que ele ainda fala assim, ó, vocês do sistema religioso, se você quiser ter uma igreja, não sei o que, tal, faz isso, segura, vê que o pastor é ladrão, que compra carro para mulher, segura a oferta, segura o dízimo, que não sei o que. Eu já falo, cara, não seja frequentador desses lugares, entendeu? Eu já sou muito mais... eu já ponho o pingo no i, entendeu? Eu já chego e falo, não, esses lugares não é para pessoas que amam a Deus. Esses lugares não são para pessoas assim. Então, o Zion, ele ainda é tolerante. E eu não tolero o sistema religioso, entendeu? Então, quando o Zion, ele não fala isso porque você é religioso, mas porque você foi mal, entendeu? Quando você recebe uma pessoa... Você não recebe uma pessoa para briga. Você quer receber uma pessoa para briga? Chama ela lá no... Como é que chama aí no Brasil? Que tem lá o Fight Music Show lá. Fight Music Show lá com o Mamá lá. Aí lá você chama a pessoa pro fight. Agora, você convida uma pessoa e fica e atropelando a pessoa, falando. Eu assisti, cara, aquele episódio lá. Eu não sei se tá no ar, eu quero assistir de novo para ver como é que foi. Porque eu acredito que você não deixava ele falar, você queria que ele falasse o que você quer escutar. E é por isso que você teve tudo essa cobrança até do sistema religioso que você tá, entendeu? Por quê? Porque você não foi uma pessoa infantil, né? Uma pessoa sem preparo para o que você faz. Você não se preparou para receber uma pessoa como o Zion, ou como qualquer uma pessoa desigrejado, entendeu? Eu acredito que hoje ele não faz mais essas coisas, porque ele já está uma pessoa bem de idade e está muito longe, mas é uma pessoa muito preparada para ir nesses lugares que hoje não iria, por causa da distância, tudo. Eu acho que seria o Rubens, para falar da parte do desigrejado. Mas aí você ia tomar atropelo, hein? Pelo amor de Deus. Mesmo com essa arrogância que você tava lá com o Zion lá, você ia tomar um atropelo bonito. Entendeu? Tanto que até uma vez ele tava fazendo ia entrar numa live, ele com aquele... Como é que é o nome daquele cara lá? Fábio Sabino. Daí ele fez uma pergunta pro Fábio Sabino lá. Você acredita que Jesus é o seu Salvador, não sei o que lá, o Filho de Deus? Daí ele falou assim, eu não. Daí ele falou assim, então tá escrito lá, porque aquele que não aceita Jesus como seu Salvador não recebe em casa, muito menos os saldeis. Pegou, fechou a live, agradeceu a todo mundo, fechou a live e saiu. Por quê? Porque ele não estava ali para brincadeira, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, se você tem seu problema, o seu negócio é você com a sua esposa. O seu problema você não leva pro seu trabalho, você não faz com seu amigo, com ninguém. Nem com pessoas que trabalham com você, entendeu? O seu problema da sua casa é da sua casa, o problema do seu serviço é você e com o seu patrão ou com o seu encarregado, mas não com os seus convidados e não com os seus funcionários, tá bom? A não ser que seja o seu funcionário tá errado, mas eu acredito que o problema ali era você, não era ninguém desse tipo, né? Mas vamos continuar lá. Com perguntas, mas do meu jeito de ser, de forma espontânea, humorada, mas eu não consigo atacar. E daquela vez eu saí até do campo do confronto e fui pro ataque porque eu queria que as minhas verdades prevalecessem sobre você, para defender o sistema religioso que me colocaram como pivô de tudo, das denúncias, dos escândalos que aconteceram em Curitiba. Muitos me abandonaram. Muitos viraram as costas para mim. A maioria. Mas teve uma minoria aí que me ligaram, Fábio, conta comigo. Teve pastor que falou, Fábio, eu vou cuidar de você. É porque talvez, Isaías, você só teve a experiência negativa do sistema religioso. Essa experiência que eu tive, cara. Então, mas o sistema religioso é a experiência, a totalidade do sistema religioso é a experiência negativa das escrituras. Qual é a experiência positiva do sistema religioso? Abre a Bíblia e mostra. Tiago fala assim,
a verdadeira e imaculada. Sabe o que é imaculada? Aquela que não tem mácula, não tem mancha, que é... Entendeu? Ela é santa. É visitar os órfãos, os viúvos, necessitados e afastar-se do mal. Nesse nessas falas aí tem adoração, tem altar, tem dízimo, tem oferta? Não, isso aí nem religioso é, entendeu? Tanto que a Bíblia fala que muitos como é que estava escrito lá? Muitos dirão assim: mestre, mas quando eu te visitei, quando eu te fiz isso e aquilo, eu falo assim: quando você fizeste a um desses pequeninos, a um dos que estavam precisando na terra, você fez para mim. Entendeu? Então tem pessoas que fizeram e não sabiam? Tem. E essas serão salvas. E os próprios religiosos que não faz isso, que é o ímpio. Por que é ímpio? Que não tem piedade, que não é pio, não tem piedade, eles não fazem isso. O negócio dele é ganância, é o dinheiro, é oferta, é dízimo. Tanto que você só fala disso, você fala de dinheiro. Entendeu? Você quis falar pro Zion que ele... você tá falando do sistema religioso faz por dinheiro, mas esse é o canal. Ele não faz culto, ele não faz missa, ele não faz sacrifício, ele não faz nada ali. Ali é denúncia, é o trabalho. Entendeu? Agora você vai falar que o pastor tá ali trabalhando. Se você falar para mim que o pastor, o obreiro, o bispo, o apóstolo, ele faz aquilo lá, é o trabalho dele, então ele já recebeu em terra, porque a Bíblia diz que quando você faz alguma coisa para Deus e recebe em dinheiro, você não tem mais nada com ele para receber. Entendeu? Você já recebeu ali, você não esperou para receber em glória. Isso é fato, tá? Então, você foi muito imaturo de fazer isso, né? Você não tem um gabarito para receber um tipo de pessoa assim. Você tem gabarito para receber uma pessoa do seu nível, né? Que é um pastor, um presbítero, um profeta mirim, né? As pessoas estão ali gabaritado com seu conhecimento, mas uma pessoa que já viveu me desculpa, eu não vou fazer corte não, mas uma pessoa que já viveu as escrituras, o sistema religioso, e saiu e continua falando de Deus, não está falando por mal, está falando para te alertar. Eu fiquei 25 anos no sistema religioso, foi dos meus 16 ao 41, entendeu? Hoje eu tô com 49, mas é assim, meu amigo, é assim. Então o que acontece? Acontece que o sistema religioso, ele tá implodindo, entendeu? Ele tá desmoronando por dentro, né? Pode ver que o número de desigrejados tá crescendo. Por que não cresce? Porque foi dito lá pelo profeta semideus, professor de Paulo, Gamaliel, disse que se deixe ir, porque se não for de Deus vai perecer, mas se for de Deus, ninguém pode impedir. Isso aí foi uma fala dele para proteger, não foi inspirado por Deus e que lá tá certo. Porque o catolicismo tá certo, porque ele vive desde os anos 300. E por que tá dando certo, né? E a macumba? A macumba tá há quantos anos aí que tá dando certo, tá angariando pessoas? Não que eu esteja falando mal da macumba, do católico, porque o meu negócio aqui é o sistema religioso, né? Cristão, aqueles que pegam e falam que a Bíblia tá certa e
E prega contra a Bíblia, né? O próprio dogma da igreja é contra as escrituras. Então, tem que ser dessa forma. Você tem que pegar, saber o que você vai convidar, o que você está fazendo, o que você está falando, o que vai perguntar, quem que é o cara, o que ele já fez, pesquisa a pessoa. O Zion vai vir aqui, ó. Ele já foi lá nas enchentes, ele foi fazer isso, foi fazer aquilo. Ele denuncia muito aquele festival lá de Camboriú, lá, o da Assembleia de Deus lá, né? Vou perguntar essas coisas. O que aconteceu? O que aconteceu lá? Quem que é os fulano? O que aconteceu? Não seja pastor, seja um curioso. Quando você tá aí nesse seu canto, você não é pastor, você é um curioso. Entendeu? Você tem que extrair coisa do seu convidado. Não impelir ele de falar. Entendeu? Você extrair. Você chamou ele não para um debate, você chamou ele para um podcast. Não para um debate, que é outra conversa. Mas vamos continuar que o vídeo tá ficando grande. De cancelamento de silencioso, de apontamento, de julgamento, de virarem as costas para você, porque eu tive essa experiência. Até hoje eu sofro com essa experiência negativa. Portas se fecharam, como você disse em outro vídeo, tá sem agenda. Nem tanto assim, tem algumas ainda, mas muitas agendas eu perdi de fato. Talvez você só teve essa experiência ruim e negativa com o sistema religioso. Eu tive outra experiência, eu tive pessoas que estenderam as mãos, e não só agora nesse momento, como eu contei no podcast daquela vez, né, que eu fui alcançado por Jesus através da igreja, através de lideranças, das quais por muitas vezes são criticadas aí pelos canais. Talvez você teve experiências apenas com o sistema religioso do outro lado, sabe? Os usurpadores. Então, você está falando que você foi alcançado por pessoas denunciadas pelo canal dele. E ele, por outro lado, quer dizer, você está do lado errado. E ele, por outro lado do sistema religioso, na época que ele ia, ele fazia a coisa que ele achava que era certa. Entendeu? Para ele fazia aquelas coisas porque na cabeça dele, eu tô fazendo certo, eu vou evangelizar, eu vou fazer os profetas de All Star, aquelas coisas todas. Que eu já vi o vídeo dele sobre os profetas de All Star. Ele colocava vídeo lá da época, as fotos, né? E eu achei bacana, cara, até me emocionei com aquilo lá. Por quê? Mesmo eu sendo um desigrejado, né? A intenção dele foi muito boa, entendeu? A pessoa não tem maldade no coração, mas ele enxergou a verdade. Que a verdade não está em religião. Nunca esteve em religião. A religião, ela adoece o homem, entendeu? Ela corrompe o homem. E é por isso que ele saiu, e eu saí, e muitas pessoas escolhidas saíram. Os pilantras e outros adjetivos que você usa, até bonito, lindo, por causa da sua oratória, para se referir a essa liderança. Mas eu tive experiência do outro lado, de pessoas boas, cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, cheias de amor. E é por isso que eu não consigo abandonar a igreja, eu não consigo abandonar esse sistema religioso, porque eu sei que no meio de tantas imperfeições existe gente boa. Porque eu sei que no meio de tanta gente errada existe... Então você não fica por Deus, você fica por causa de gente boa. Foi suas palavras aí. Cheia do Espírito Santo? Não tem Espírito Santo ali, rapaz. Sinto muito lhe informar. Dentro da igreja, eu duvido uma pessoa provar para mim que ali dentro da igreja tem o Espírito Santo. O que roda ali, roda até no mesmo sentido que roda na macumba lá, o mesmo espírito que roda na igreja. Entendeu? Então, se tem o Espírito Santo na igreja, tem na macumba também. Vamos lá. De gente fazendo coisa certa. Porque eu sei que no meio de tanta corrupção existem pessoas íntegras. Eu acompanho isso. No meio de tantas pessoas que chuta, que escorraça, que não tem amor, que destilam ódio, existem pessoas que estendem as mãos, que amam, que abraçam, que cuidam, que são de fato homens e mulheres piedosas à frente da obra. Talvez você é um Saulo, é um Paulo da vida, que só teve experiência com o sistema religioso, como Paulo era, fariseu, zeloso. Você só teve experiência com o farisaísmo, né? Agora você tocou num assunto sério, né? Ele teve contato com o sistema religioso, com os fariseus, exatamente, mas Paulo, o que aconteceu com Paulo? Ele foi chamado por Deus, e ele, para servir ao Salvador, ele saiu do sistema religioso. Ou ele estava em algum sistema religioso? Fala para mim de qual igreja ele passou a ser. Quando ele caiu,
quando ele caiu, né? O pessoal fala que ele caiu do cavalo, né? Cego. Mas a Bíblia não diz isso, né? Mas quando ele ficou cego e ele foi para algum lugar, ele foi para a igreja ou foi para a casa de alguém? Por que ele não foi para a igreja? E agora? Essa pessoa que estava lá, né? Ananias, se eu não me engano, né? Ela era pastor, ela era profeta, ela tinha igreja. Por que não foi na igreja? Né? Ah, não, ele não era. Mas por que não foi na igreja de Pedro? Você entende? Você não consegue entender, né? Porque o sistema religioso te blinda do conhecimento. O sistema religioso blinda a cabeça do incauto por conhecimento. E é esse o verdadeiro problema. Com farisaísmo. Porque você nasceu num lar cristão, sua família é cristã, seus pais, seu pai pastor. Então você só teve essa experiência com os fariseus zelosos. Mas o fato de você ter tido essa experiência negativa não significa que todos são como você experienciou, vivenciou. Não são todos assim, existe gente boa de Deus. Existem pastores que estão doando a sua vida em prol do rebanho que o Senhor lhe deu a responsabilidade de cuidar. Isaías, por nada, né? Você é um cara chamado, vocacionado, e o Senhor te chamou para ser diferente e fazer a diferença. Alguma coisa aconteceu no meio da sua jornada de fé, da sua caminhada de fé, da sua caminhada ministerial. Alguma coisa aconteceu no meio do seu chamado, da sua vocação, que te desvirtuou, que tirou o seu olhar daquele para quem você deveria fixar o seu olhar. E aí você hoje só consegue contemplar as mazelas, as sujeiras, os erros, a corrupção, só consegue encontrar e visualizar as coisas ruins que acontecem na igreja. Mas o Senhor ainda continua te amando. O Senhor ainda continua te chamando. O Senhor quer fazer você viver... Mas qual Senhor continua amando ele? Mamon, que é o Deus da igreja, ou o Criador? A qual ele já está fazendo todo o trabalho, né? Do Criador, denunciando os profetas de Mamon, né? Os profetas de Baal, né? Quantos profetas tinha na época de Eliseu lá, que Eliseu enfrentou? Tinha quantos? E quantos eram que estavam junto com Eliseu? Elias, né? Elias e os profetas de Baal, Elias. E aí? E quantos vocês são hoje? E quantos Zion é hoje? Você entende? Você não consegue entender isso, né? É difícil. Experiência nova com ele. O Senhor quer te usar de forma gloriosa. O Espírito já do Senhor, usando. Isaías, ainda quer se manifestar em você, por você e também através de você. Ô Isaías, você pode continuar com o seu trabalho. Você pode continuar gravando vídeos no YouTube, falando muitas verdades que você fala, Ele está mas não recheadas de evangelizando ódio, o Zion. de ressentimento, de mágoa, recheada de amor. Você pode continuar falando essas verdades para curar, para sarar pessoas, para colocar pessoas no caminho de Deus, no caminho de Cristo. Não é... Mas no caminho desses pastores que ele denuncia, para colocar no caminho desses pastores que ele denuncia, para ele parar de denunciar os bandidos, para trazer pessoa para a casa dos bandidos, é isso que você está querendo? Essas verdades para afastar as pessoas do Evangelho, para afastar as pessoas da igreja, para afastar as pessoas de Deus. Eu acho que você está cansado. Estou falando da sua alma. Você está sobrecarregado. Estou falando da sua alma. E o próprio Jesus Cristo disse, isso aqui pode servir para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isaías, sou fraco mesmo, cara. Essa passagem, vinde a mim, vós todos estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Se você ler bem antes, ali ele estava falando a respeito, ele estava falando com o povo que estava falando a respeito do sistema religioso, né? Então ali ele fala, ó, vocês que estão sobrecarregados com o jugo, né? Tanto que Mateus 23 fala assim, ó, eles pegam, põem jugo pesado nas costas de vocês e ele nem com o dedinho quer carregar. Então ele está falando ali do sistema religioso que coloca jugo pesado em cima de vocês, coloca fardos, entendeu? E o fardo do Messias, da libertação, é leve, é suave, entendeu? Ele tira de você tudo isso aí. Então a religiosidade é um fardo na vida da pessoa, tá? E é isso que é a transformação das Escrituras. E é isso que a Escritura diz, que o dogma da igreja não diz contra essas coisas, né? Diz contra a Bíblia. O sistema religioso prega contra o evangelho do Messias. No meio desse problema todo aí que eu tive no ministério, abalou até minha espiritualidade em alguns momentos, sabe? Abalou.
Muitos me abandonaram, me chutaram, me escorraçaram. Eu pensei, poxa, não é que o Zion tinha razão mesmo, velho? As pessoas... Teve gente que eu defendi, Isaías, que os caras vieram pra cima de mim, me cancelaram de forma silenciosa e me colocaram como pivô de tudo que aconteceu no ministério. Mas eu... E você não viu isso? Você devia ter visto. Você, ó, a oportunidade bateu na sua porta e você não abriu a porta para a oportunidade. Presta atenção, cara. Não é o sistema religioso que está certo. O sistema religioso matou o Salvador. O sistema religioso matou o Salvador. Entendeu? Foi atrás do pior discípulo do Messias, entendeu? Do ponto fraco. Não vou falar do ponto fraco do Messias, mas do ponto fraco dos discípulos, que era Judas, que era os pastores da época, que hoje a gente vê pessoas vendendo Jesus, né? A todo lado aí, tudo por dinheiro, né? Para que eles fiquem passeando pelo mundo afora, enquanto os membros lá não têm o que comer, não conseguem pagar um IPTU, não conseguem fazer uma compra, e o pastor não faz nada, sendo que o dinheiro era para isso que existia, né? O dízimo, né? Era para os órfãos, para a viúva, para o necessitado e para o viajante, né? Quando o viajante passava pela terra lá, não tinha que comer, passava naquele lugar lá, ele retirava alguma coisa de comida, não era de dinheiro não, era de comida, porque a pessoa doava comida e recebia comida, tá ok? Não deixei de acreditar que existe gente boa de Deus, não deixei de acreditar na igreja, porque foi ela que Jesus usou para me alcançar, e a minha alma está sarada. Como eu te disse lá em Camboriú, que eu te vi, você estava de costa para mim, lembra? Estava você, uma mulher que sempre anda com você, né? Aquela irmã, não sei quem é, mas só para especificar, e um outro cara à sua direita, você de bobeira, eu atrás de você. Fui pro lado do cara que estava ali à sua direita, olhei para você e disse, não guardo mágoa de você não, você é um mal necessário para a igreja. Foi isso que eu falei, né? Jesus te ama, e eu também te amo em Cristo. Você é um mal necessário para a igreja? Não, cara, você é um mal necessário. Não, para a igreja de Mamon, ele é um mal, né? Agora, para a igreja do Messias, ele está fazendo, tirando pessoas de lá de dentro e trazendo para o rebanho do Messias, né? Então vamos às suas considerações. É de verdade, é do coração. Deus te abençoe, meu irmão. Então, amigo, deixa eu só finalizar aqui, né? O que acontece é o seguinte: Jesus uma vez diz, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, né? E em um certo momento ele diz assim, aquela que é a minha ovelha, eu chamo, e ela me ouve e vem até mim, porque ela conhece a minha voz, entendeu? Se você não sabe, qualquer pessoa que chamar pode ter a voz parecida com a do cuidador dele. Se chamar da mesma forma que ele chama, ela não vem, só vem quando ele chama, porque ela conhece, ela obedece só a voz, o comando da voz dele, entendeu? Então nós ouvimos a voz de Deus, nós conhecemos a voz de Deus, e por isso estamos aqui servindo ao Messias, ao Criador, ao Salvador que deu a vida por nós. Tudo bem? Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês aqui que está assistindo o vídeo, e para você, se você estiver assistindo também do Eu Acredito Podcast, que eu não lembro agora seu nome. Então, que seja isso. Você tem o direito de usar esse vídeo que eu fiz para me refutar, né? Eu não coloco minha imagem aqui porque eu não tenho esse recurso, eu tô gravando só no celular aqui, tá? E tem outros vídeos aí que tem imagem minha aí, e você pode pegar meu rosto em qualquer lugar, tá ok? Muito obrigado aí pelo vídeo, muito obrigado aí por vocês aí assistirem, deixa o like, o comentário, compartilha no grupo de estudo de vocês, no grupo da igreja, no grupo de seus amigos, e é isso aí, tá ok? Se tiver algum comentário, coloca aí embaixo, que se for um assunto bem pertinente, eu posso fazer um vídeo para sanar sua dúvida, tá ok? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.